Grande Dudu. E o Cruzeiro encarou o líder. E olha, eu não vou lamentar 2 pontos perdidos. Ah, mas o Cruzeiro encara. Eu não vou lamentar, não. Quem quiser que lamente, veja aí. Cerca de 45 mil torcedores no Mineirão. E eles viram um início de jogo estudado, sem grandes oportunidades. Neste lance, os cruzeirenses pediram pênalti em Matheus Pereira. Finalização mesmo só aos 26 minutos. Mas Matheus Jussa mandou para longe. O Botafogo pouco criava. A torcida depositava as esperanças em Tiquinho Soares, mas ele pouco apareceu. Para piorar, saiu contundido, com dores no joelho, no final da primeira etapa. O cenário foi o mesmo no segundo tempo. O Cruzeiro tentando se impor e reclamando novamente da arbitragem. O lateral William pediu pênalti. Eu pensei que ia ter VAR, porque normalmente contra a gente tem bastante VAR. Para azar dos cruzeirenses, a estrela de Lucas Perry começou a brilhar. Ele fez grande defesa em cobrança de falta de Matheus Pereira. E no finalzinho do jogo, o goleirão operou 2 milagres em cabeceios de Rafael Elias. Defesaças que garantiram o 0 a 0 no Mineirão. Faltou aquele detalhezinho do gol, porque conseguimos marcar o tempo inteiro, não deixar o Botafogo criar. Líder disparado do Brasileirão com 44 pontos, o Botafogo chegou a 14 jogos de vencibilidade na temporada. São mais de 2 meses sem saber o que é derrota. Já o Cruzeiro segue no meio da tabela, na 11ª posição, com 24 pontos. O sentimento é coletivo, quer meu, quer dos jogadores, que há um tal gostinho na boca que podíamos ter feito um pouco mais com bola. Já vos disse, quer na nossa forma coletiva de ter um pouco de jogo e tentar também procurar espaços para criar mais oportunidades de gol, assim como também alguma inspiração dos jogadores, mas isto é normal. O Cruzeiro teve uma semana limpa para este jogo e nós e as equipas da frente que estão em várias competições estão jogando e estão viajando e estão recuperando e estão jogando e estão viajando. Penso que fizemos um jogo muito bom. Jogar contra uma grande equipa que está a fazer um campeonato absolutamente extraordinário e nós conseguimos propor durante quase o jogo todo. Olha, eu vou dizer, eu não vou lamentar 2 pontos perdidos porque o Cruzeiro foi o adversário mais duro do Botafogo no Campeonato Brasileiro até aqui. Ah, mas isso foi sim um grande feito, porque o Cruzeiro tinha ainda jogadores que acabaram de chegar, ainda está encaixando o time e foi o adversário mais duro do Botafogo até aqui no Brasileirão. Vou passar a bola para este fenômeno que aqui está. Grande defensor do técnico Pepa. Como ninguém, ele é Thiago Valu, o monstro valuzeiro. Boa tarde, meu querido Valu. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos. Não diria defensor, né? A gente está aqui sempre para avaliar o trabalho, quando merecer elogios, a gente elogia, quando merecer críticas, mas acho que ontem o Cruzeiro fez sim um jogo muito sólido diante de um Botafogo que dispensa comentários. O Botafogo não conseguiu produzir diante do Cruzeiro, aliás, chutou uma bola no alvo. O Cruzeiro produziu o suficiente para vencer o jogo, só que o futebol não funciona dessa forma, né? Até coloquei no meu Twitter o seguinte: um jogo muito ruim contra o São Paulo, 3 pontos. Um jogo muito sólido, muito bom do Cruzeiro contra o líder da competição. Os 3 pontos não vieram. Acho que há que se lamentar, sim. São 2 pontos que o Cruzeiro poderia ter. São 3 pontos que o Cruzeiro produziu oportunidades para vencer. Uma coisa é quando uma situação que você não produz oportunidades, não joga o suficiente para vencer, e o Cruzeiro foi muito bem ontem, entrou um pouco diferente do que entrou contra o Atlético Paranaense. O Pepa voltou para aquele 4-1 no momento sem a bola, abriu o Arthur Gomes do lado esquerdo, o Matheus Pereira do lado direito, eles trocavam o Gilberto no comando de ataque. A gente viu um Cruzeiro com muitas ideias e o Lucas Silva e o Matheus Pereira parece que já jogam há muitos anos no Cruzeiro, mas é aquilo que a gente fala, quando sobe um pouco mais a qualidade, jogadores que têm qualidade costumam se entender. Apesar do empate diante do líder, eu falo apesar por conta de tudo que o Cruzeiro produziu, mas o aspecto dentro de campo é animador para o torcedor cruzeirense, especialmente no segundo turno. Eu tô com você, eu acho que o Cruzeiro, nessa questão da profissionalização dos processos, o Cruzeiro está montando um time que muito em breve vai brigar, o sarrafo vai subir, muito em breve. E não é viagem, não é fazer média, não é absolutamente nada disso. O Cruzeiro está montando um processo que daqui a pouco vai gerar resultado. É normal que isso aconteça, porque eu vou te dizer uma coisa,
Os jogadores que chegaram até aqui me agradaram muito, muito. Melhorou, subiu de qualidade. O Lucas Silva, nenhuma surpresa para mim, porque eu acho que o problema do Lucas Silva no Grêmio era isso aqui. O cara não estava bem no ambiente, o cara não estava feliz. Quando você não tá, o Bolivar tá aqui ele tá feliz, cara. Porque se ele não estivesse feliz aqui, ele não estaria sorrindo, ele não teria aceitado o convite, ele não viria aqui falar conosco. E o Bolivar é um cara que é muito respeitado também pela torcida do Cruzeiro, porque ele nunca desrespeitou instituição nenhuma, e por isso ele vai falar agora sobre esse trabalho profissional que o Cruzeiro vem fazendo, e um trabalho excepcional desse português aí do Pepa. Que baita técnico, hein, Bolivar? Muito legal te receber aqui, bem-vindo mais uma vez. Prazer todo meu, Everton, obrigado pelo convite, abraçando o Tiagão, que eu gosto muito, Valu, Eltim, pessoal de casa, e é um trabalho louvável que vem desde o ano passado, né? O pessoal que trabalha com o futebol do Cruzeiro entende de futebol. Não é à toa que o Pesolano foi achado no Uruguai, era desconhecido e fez uma campanha na Série B que passou facilmente. Por cima de todos. Por cima de todos. E agora com a chegada do Pepa, do português também, impressionante como é que o time ajeitado, um time competitivo que mereceu sair de lá ontem com o resultado, se não fosse o ótimo goleiro do Botafogo também. Muito bom. Como é que aqueles últimos lances ali, hein, Valu? Como é que defendeu 4 lances ali, impressionante. E ele fez contra o Grêmio também. Contra o Grêmio ele já fez uma... Ele é o melhor goleiro do campeonato. Eu considero. E eu acho que ele é um jogador que daqui a pouco ele... Estou falando de ser o titular da seleção, mas para mim ele tem nível de ser selecionado. Para ser convocado. A reta final do jogo ali foi muito boa, né, Eltim? Foi muito boa. Principalmente é o lance da defesa, né? O lance do papagaio, né? Frente a frente, cabeceou corretamente, certinho no contrapé, mas o PR foi lá e defendeu. Só fazendo uma colocação, você disse assim, o jogo do Cruzeiro, vamos dar mérito a quem merece mérito. Né? O Botafogo já perdeu para o Atlético Paranaense, também para o Goiás, e teve o jogo de empate contra o Santos, que o Botafogo foi dominado durante todo o jogo e no finalzinho conseguiu fazer os 2 gols de empate diante do Santos. Mas a partida de ontem do Cruzeiro foi uma partidaça, é uma partida para se guardar, é uma partida para ser repetida, é uma partida que dá para tirar muitos méritos em diferentes jogadores. Você já destacou aqui o Lucas, partida brilhante dele, mais uma vez. E o Matheus Pereira, que até o momento que ele teve perna... O Arthur Gomes, a fumaça, Também. O Matheus Pereira, até muito quando... vertical, pega a bola e vai para cima do marcador. O Matheus, até quando ele teve perna, ele entregou muito ao Cruzeiro. E o Arthur, que fez uma ótima partida, que foi o melhor em campo, né, para todos, já fez 2 gols contra o Atlético Paranaense. E ontem, mais uma vez, causando fumaça, sendo incisivo, sendo corajoso, que eu gosto de atacante desse jeito, que pega e não tem medo de pegar, ir pra frente, atacar, ser incisivo, tentar uma jogada diferente. Então ele está entregando isso. Então pega o combo do que o Cruzeiro fez nessa janela, mostra esse tipo de entrega. E aí entra o Papagaio. O Papagaio que no pouco tempo que ele teve a principal chance de marcar. E não foi por demérito dele que o gol saiu, e sim pelo PR. Então o Cruzeiro tá no caminho certo para ir acertando esse time. Ô, Thiago Fernandes, por gentileza, Arthur Gomes, quanto que já vale o passe dele só nesses 3 jogos aí? 1,5 bi, né? Triplicou no mínimo, 1,5 né, 2 jogos. 1,5 bi. Triplicou no mínimo. Fala pra mim do Cruzeiro aí, do Pepa. Você tá pepalizado, Thiagão? Sigo pepalizado, HG. Toca aí, Fabrício! Estou pepalizado. Ninguém segura. O Valor já tá no vai trazer a música pra gente? Vai que tá quase cantando. Daqui a pouco ele vai cantar, não é Fabrício possível. vai tocar já. Depois do jogo de ontem, Os 3 pontos vieram ontem? A vitória veio ontem? Não é Cruzeiro não vence há 4 jogos. É o Tá desempenho. bom. Você segue falando isso comigo várias não vezes. vence há 4 jogos. Não é só o resultado, é também o desempenho. E o desempenho de ontem foi muito bom. O Cruzeiro jogou mais do que o líder, e muito mais do que o líder. A todo instante, para mim, o Cruzeiro foi quem conseguiu dominar a partida, quem conseguiu criar as principais oportunidades. Até faço um meia-culpa aqui, HG, porque quando foi contratado, muito pelo que ele vinha fazendo no Grêmio, ou melhor, não vinha fazendo no Grêmio, eu achava que não ia ser útil aqui. E hoje ele me mostra que pode ser muito útil esse time do Cruzeiro, porque tá jogando bola pra caramba. É um cara que cria oportunidades, desarma, é um cara que tem uma bola que até mostra nos melhores momentos, que ele pega no meio campo e dá um lançamento na ponta direita para o Matheus Pereira fazer o cruzamento, a bola passa pelo PR, mas a defesa acaba tirando depois. Não, foram 8 ao longo do jogo. Ao longo do jogo foram 8 passes novos e ele não errou nenhum. Ele cria muito bem o jogo, ele constrói muito bem o jogo, sendo um primeiro volante nessa formação do time do Pepa.
Então, a meia-culpa que eu faço é em relação ao Lucas Silva. Tá jogando muita bola e me lembrando o Lucas Silva de 13 e 14, que é o que eu cobrava aqui antes da chegada dele. Então, muito bem esse time do Cruzeiro, HG. Fiquei realmente muito impressionado com a forma como o Cruzeiro jogou ontem, em que pese o resultado ser um empate apenas dentro de casa, o time jogou muito mais do que o adversário. E eu acho que isso, a forma como o Cruzeiro vai se construindo, vai se solidificando, faz com que o time lá na frente possa almejar coisas muito maiores do que se imaginavam no início. Então eu acho que esse Cruzeiro tem chance sim de seguir ali disputando entre os 10, 8 primeiros colocados e brigar por uma Libertadores. O que é valor? Não, a campanha do Cruzeiro para mim continua sendo para aquilo que é o objetivo principal. O Cruzeiro precisa se preocupar com a manutenção na Série A. Não dá, o Cruzeiro, não dá na sua opinião, Thiago. Guarda ela para você. Gente, a minha opinião é que o Cruzeiro continua lutando para isso. Hoje a distância para o Z4 diminuiu, são 6 pontos apenas do Cruzeiro para o Z4. Então, assim, a perspectiva é de melhora, mas todo cruzeirense consciente tem noção de que o Cruzeiro precisa lutar e alcançar primeiramente os 45, 46 pontos. Feito isso em algum momento do campeonato, sobrando mais rodadas, aí sim o Cruzeiro pode olhar para outros objetivos. Só para não dizer que falei só de coisas boas, o Cruzeiro ontem, na minha opinião, teve um pênalti sonegado pelo Rafael Claus. Para mim, a penalidade acontece em cima do William. E não venham me querer falar sobre os medidores de proporção de empurrão, porque eu não vou dar a mínima. Para mim, um pênalti sequer o VAR foi chamado. Já que você citou torcedor cruzeirense equilibrado, cuidadoso, por favor, Thiago. Só uma coisa que eu acho extremamente relevante, cara. Quando o Cruzeiro contrata um cara do nível do Matheus Pereira, que recebe o salário do Matheus Pereira, pensar em não cair durante o Campeonato Brasileiro, para mim, é inconcebível. Eu falo de verdade. Quando você fala assim, cara, vou lá e vou buscar um jogador que ganha 1 milhão e pouco, 1 milhão e tanto, sei lá quanto é o valor exato. Me passaram cerca de R$1 milhão. Quando você tem um cara que ganha algo próximo disso, ou que ganha isso no elenco, e outros jogadores do nível que ganham bem mais também, cara, sinceramente, não dá pra pensar em vamos lutar contra o rebaixamento. Não dá, cara. É a mesma coisa que eu cobro do Mas isso é Atlético. uma matemática exata que você tá fazendo. O time que tem jogador nesse nível não vai cair. Aí a gente pega. Eu vou dar um exemplo sobre folha. Não, não é matemática exata. Só um segundo, pra te explicar e deixar bem claro. O Atlético tem jogadores nesse nível. O Atlético tem mais de um jogador nesse nível. E ele, pra mim, ainda segue disputando contra o rebaixamento. Não deveria. É inadmissível isso. É inadmissível a conta ser essa. É isso que eu penso. E penso mesmo. Cara, você chegar e vai trazer você tem dinheiro para trazer um dos principais nomes do futebol brasileiro. Você tem dinheiro para pagar caro em jogador. E, cara, você vai ficar pensando em não cair? É como se chegasse no Palmeiras e falasse, não, esse elenco do Palmeiras é para brigar para não cair. Não acho que seja. É o que eu acho do elenco do Cruzeiro. Não é um elenco para brigar para cair, para não cair. É um elenco que tem que brigar lá em cima para mim. Thiago, o que o Valu quis dizer é o seguinte, e eu acho correto ele falar isso. A colocação dele, pensando como torcedor, o Thiago tem que apertar SAP, então deixa o Elton 45 pontos, a partir do momento que o Cruzeiro atingir essa meta dos 45 ou 44, para muitos, essa conta ainda vai ser menor ainda por causa do nível que está lá embaixo, pode ser de 42, de 43, aí começa a pensar outra coisa. Então é o campeonato de todo mundo. Então, é isso. O do Botafogo é esse. É o Botafogo isso, tem que fazer 45. É isso. Depois ele pensa em disputar título. Não é assim que funciona. Agora o Thiago te jantou. Você já entra no campeonato agora o Thiago te de jantou. coisas que as equipes podem fazer. Não tem nada de jantada. Você entra no campeonato ciente de coisas que as equipes podem fazer. O Cruzeiro não pode pensar em não ser rebaixado. Quem criou essa meta não foi o Valu. O Valu não criou essa meta. Obrigado. Foi o Cruzeiro que criou essa meta. Essa meta é 3 anos o Cruzeiro definhando. 3 anos o Cruzeiro. É papo boi dormir que o Cruzeiro definhou 3 anos na Série B. O Cruzeiro está em reconstrução, Thiago. Está na minha cabeça e pronto. A meta, então, é da sua cabeça. Porque não é minha cabeça, eles que são os administradores, velho, eles que são os administradores, colocam isso, você vai ser o cara que vai pegar e vai mudar isso? Você tem 40 anos de futebol, você acompanha futebol todo dia. O Léo vai chegar lá e falar assim, a nossa meta é não cair. Obviamente que ele vai falar isso. Por quê? Tira a pressão. Aí você senta aqui no programa e engole isso. Calado. Não, o cara falou isso. Caramba, você tava me colocando o bolo também? Vocês estão engolindo. Não, tô falando dos dois. Vocês estão engolindo isso. Engolindo um papo pra boi dormir. Pode me colocar que eu também tô rezando na cartilha do Valu. Daqui a pouco eu quero ouvir o Bolivar, porque sendo um advogado, figura justa, depois desse embate aqui... o Thiago vai ser preso. Então é pra isso mesmo. Porque aí já pode, inclusive... Na minha opinião, o Cruzeiro vai classificar a Sul-Americana pelo menos. Tem um time muito bem montado, competitivo e mais.
aproveitou bem essa janela, diferente do Atlético, né? Nós estamos falando do Matheus Pereira e estamos falando do Lucas Silva, que eu tive inclusive a oportunidade. Arthur Gomes. Papagaio. O Lucas Silva não é igual, muito bem falado, não é segredo para ninguém a bola que ele joga. Eu tive com ele em Marseille, quando ele foi vendido para o Real Madrid, pouco tempo depois ele foi emprestado para o Marseille, né? Para o Olympique de Marseille. E tive com o Lucas lá, e claro que o Marseille atravessava uma fase muito complicada e tal, mas o Lucas realmente agrega muito valor ao meio de campo do Cruzeiro. O Bolivar, para quem não sabe, morou na França por muito tempo e por isso